Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Já falamos sobre as fases da vida, segundo Carl Jung. Mas será que abordamos como ter resiliência perante o envelhecimento? Vamos falar sobre isso aqui no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Sabes quantos homens acima dos 40 fizeram cirurgia estética só no último ano em Portugal? Mais do dobro, comparado com há uma década atrás. E sabes o que é ainda mais brutal? A taxa de depressão não diagnosticada em pessoas entre os 45 e os 60 anos aumentou 300%. 300%. Deixa essa informação pousar um pouco. Agora responde-me a isto, e responde com honestidade, porque ninguém está aqui a julgar-te. Quando foi a última vez que tu olhaste para o espelho sem negociares com a tua própria mortalidade? Sem puxares discretamente a pele do rosto para ver como ficarias? Sem sugar a barriga quando te viras de lado? Sem o microdiálogo interno que soa qualquer coisa como bem, ainda não estou assim tão mal para a idade. Tenhas 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70 anos. A verdade é que é muito complicado lidar nos dias de hoje com o envelhecimento. A tua idade. 3 palavras que carregas com uma sentença. Como se houvesse um tribunal cósmico a avaliar-te contra um padrão que muda a cada década e tu estás sempre em falta. Sempre aquém, sempre a defender-te de uma acusação que nunca foi formalmente apresentada, mas que sentes na pele cada vez que abres o Instagram e vês aquele tipo de 50 que parece ter 28 ou aquela mulher de 40 com uma pele de adolescente. E é aí que começamos a perguntar-nos o que é que eu estou a fazer de errado. Bem-vindo ao episódio 184 do Quem Cala Consente. Eu sou Mário Portela e hoje vamos falar sobre a única coisa que todos fazemos, mas ninguém quer admitir que está a fazer: envelhecer. Mas não vamos falar disto como aqueles artigos cor-de-rosa que te dizem para abraçares as tuas rugas, enquanto te vendem um sérum anti-envelhecimento à base de um qualquer tipo de animal que deita uma baba. Vamos entrar a fundo na psicologia, na neurociência e na programação neurolinguística do terror existencial, que é perceber que o corpo tem data de validade e que essa data está, bem, mais perto do que estavas à espera. Lembras-te do Atlas, aquele titã da mitologia grega, condenado a segurar o céu nas costas por toda a eternidade? Pensa nisto. Zeus não o matou. Não, deu-lhe uma tarefa impossível que nunca acaba, que nunca melhora, que só pesa cada vez mais. E o Atlas ali está, século após século, com os joelhos a tremer, os ombros a arder, mas sem nunca poder largar. Porque se largar, o céu cai. Pelo menos é isso que o Atlas acredita. E tu? Que céu é que tu andas a segurar que nem sequer é teu?
A expectativa de que tens de ser eternamente produtivo, eternamente desejável, eternamente jovem. Como se a juventude fosse uma conquista e não apenas uma fase temporária que todos atravessamos, queiramos ou não. Já falamos aqui no Quem Cala Consente sobre as 4 fases de vida, segundo Carl Jung. E se não ouviste esse episódio, não tem mal, vou refrescar-te um pouco a memória, mas tenho de te aconselhar a ir ouvi-lo novamente. Jung dizia que vivemos a primeira metade da vida a construir, a conquistar, a expandir. É a fase do atleta, aquela em que o teu corpo é a tua identidade, em que ser forte, ser rápido, ser atraente são as moedas com que pagas a tua entrada no mundo. Mas depois vem a transição, a fase do guerreiro interior, e é aqui que a maioria de nós entra em pânico absoluto. Porque de repente a batalha já não é lá fora, é cá dentro. E tu não foste treinado para isto. Ninguém te ensinou a lidar com a irrelevância progressiva do teu exterior, enquanto o teu interior finalmente começa a fazer sentido. Ninguém te disse que ias ter mais clareza mental aos 45 do que aos 25, mas que ninguém ia valorizar isso porque, bem, já não tens o corpo de quando tinhas 25. E é aqui que está o teu, o meu, o nosso inferno pessoal. Saberes mais do que nunca, mas sentiste menos relevante do que antes. Então, o que se faz? Agarramo-nos à imagem, à performance, à ilusão de que se nos treinarmos o suficiente, se fizermos exercício, se comermos direito, se comermos o suficiente, se tivermos aquela dieta que está na moda, se investirmos o suficiente em creme e suplementos e rotinas, podes o quê exatamente? Parar o tempo? Negociar com a tua própria biologia? Alterar o ADN? Aqui está a pergunta que te vai acompanhar pelo resto deste episódio. Estás a envelhecer ou estás finalmente a acordar? Em que fase estás tu? Porque uma coisa eu garanto-te, se ouviste até aqui, se esta introdução te beliscou onde dói, é porque já sabes que algo tem de mudar. Já sabes que não podes continuar a segurar esse céu imaginário. Tu não és o Atlas. E está na hora de perceberes o que acontece quando finalmente tu largas o céu. No espelho da vida vejo uma atleta, corpo, imagem, a primeira meta. Procuro perfeição, um ideal sem fim, reflexo do mundo girando em mim. Fases da vida, transformação, guerreiro da dor, a evolução, eremita interno, luz a despertar, jornada do louco a me encontrar. Mas antes de te dizer como largar o céu, precisas de entender por que raio o estás a segurar. E é aqui que vamos falar da parte neurológica da coisa. Vamos começar por destruir o maior mito que te contaram sobre envelhecer, que o teu cérebro começa a degradar-se depois dos 40, que é tudo uma descida lenta e inevitável até à irrelevância cognitiva, que os teus melhores dias ficaram para trás e agora é só gestão de danos. Isso é mentira, pura e simplesmente mentira. A neurociência dos últimos 20 anos mostra-nos um cenário completamente diferente. Sim, há declínio em certas áreas, principalmente na chamada memória episódica, aquela que te faz lembrar onde puseste as chaves do carro ou o nome daquela pessoa que conheceste ontem. Mas sabes o que é que aumenta exponencialmente? A tua capacidade de síntese, a tua capacidade de ver padrões onde antes vias caos. A tua sabedoria emocional, a tua inteligência emocional e social, essa coisa que aos 20 te parecia conversa de velho, mas que agora percebes que é a única coisa que realmente importa quando tens de tomar decisões que impactam vidas.
O que acontece no teu cérebro após os 40 não é degradação, é integração. Os dois hemisférios começam finalmente a trabalhar em verdadeira cooperação. Aquela guerra entre a razão e a emoção, entre a lógica e a intuição, começa a acalmar e tu ficas com acesso a algo que não tinhas aos 20. Perspectiva. Só que ninguém te celebra por isso, pois não. Ninguém faz uma festa porque agora consegues regular as tuas emoções melhor. Ninguém te dá um prémio porque finalmente percebeste que aquilo que te deixava devastado aos 25 era, afinal, ruído existencial. Porque vivemos numa cultura que venera a velocidade e confunde a ansiedade com produtividade. Vamos voltar a Jung por um momento. Só que desta vez um bocadinho mais a sério. As 4 fases da vida não são apenas um modelo bonito para partilhar no LinkedIn e fazer aqueles posts engraçados no Facebook. São um mapa psicológico de transformação obrigatória. A primeira fase, a do atleta, é toda ela construída em validação externa. Tu és o que consegues, és o que produzes, és fundamentalmente o teu corpo e a tua capacidade de impressionar. E funciona durante um tempo. Funciona lindamente. Tens energia, tens ambição, tens até a arrogância linda da juventude que te faz acreditar que podes conquistar o mundo se apenas trabalhar o suficiente, se apenas ficares forte o suficiente, se praticares exercício como está na moda, se apenas fores bom o suficiente. Mas depois vem a transição para a segunda fase, aquela tal do guerreiro interior. E é aqui que tudo começa a desmoronar, porque de repente as regras mudaram e ninguém te avisou. O jogo já não é sobre conquista externa, é sobre integração. E isso, ouvinte de quem cala consente, é aterrorizante. Porque significa olhar para tudo aquilo que escondeste na cave psicológica durante décadas. Jung chamava-lhe a sombra, todos os pedaços de ti que rejeitaste, porque não cabiam na imagem que estavas a construir, a vulnerabilidade que escondeste atrás da força, o medo que disfarçaste de ambição, a solidão que tapaste com conquistas. E agora, na segunda metade da vida, essa sombra bate-te à porta e podes fingir que não está lá. Podes aumentar o volume da tua vida para não a ouvires. Podes até intensificar os treinos e as corridas, as dietas, as rotinas, tudo para provares que ainda és relevante. Só que ela não vai a lado nenhum. A fase chegou para ficar. E aqui entra a programação neurolinguística com uma revelação brutal. Tu não tens uma identidade. Tens várias identidades, múltiplas, fluídas, contextuais. O problema é que tu fossilizaste uma delas, provavelmente aquela que construíste nos teus 20 e tal anos. E agora caminhas pela vida como um fóssil ambulante desesperado para que ninguém perceba que já não és aquela versão de ti. Mas então e se pudesses ser fluido? E se pudesses deixar que a tua identidade evoluísse ao mesmo ritmo que o teu corpo envelhece? E atenção, quando falo de fluido, não me estou a referir àquelas patacoadas da moda. Não me estou a referir também à espiritualidade barata. Estou literalmente a falar de reprogramação neurológica. Tu estás ancorado em termos de programação neurolinguística a uma versão de ti que já não existe. E essas âncoras, essas associações automáticas entre juventude e valor, entre vigor físico e relevância, vão começar a destruir-te. Porque aqui está o truque perverso. Quanto mais tu te agarras à imagem do atleta, mais energia gastas a tentar parecer algo que biologicamente já não és. E menos energia tens para tornares aquilo que psicologicamente tu podes ser. Na terapia cognitivo-comportamental, identificam-se 3 grandes distorções cognitivas que te mantêm preso neste ciclo. A primeira é a catastrofização temporal. Aquela vozinha que te diz que está tudo a acabar, que o tempo passou, que agora é sempre a descer. A segunda é o pensamento dicotómico. Aquela coisa do tudo ou nada, onde ou és jovem e irrelevante ou és velho e invisível, sem meio termo. Nunca há meio termo. E por fim, a terceira, a mais insidiosa, a leitura mental, onde assumes que todos que te veem como velho, como acabado, como irrelevante. Mas ninguém está a pensar tanto em ti como tu pensas que estão. Essa é a verdade que te pode libertar e humilhar um bocadinho ao mesmo tempo. Tu não és o centro do mundo dos outros.
Então, o que temos aqui? Um cérebro que está a ficar melhor em coisas que realmente importam, uma transição psicológica que te convida à profundidade e um sistema de crenças completamente obsoleto que te diz que estás a falhar. Mas não estás a falhar. Estás a metamorfosear-te. Mas a metamorfose dói e ninguém te disse isso. Afinal, em que fase estás tu? Conquisto territórios, o meu poder em ação. Disciplina e força, a minha motivação. Competindo sempre, sem receio de errar. Construindo caminhos para me realizar. Fases da vida, transformação. Guerreiro da dor, a evolução. Eremita interno, luz a despertar. Jornada do louco, a me encontrar. Ora, como toda a gente sabe no Quem Cala Consente, teoria sem prática é como masturbação intelectual. Então vamos sujar as mãos, porque podes ter toda a neurociência do mundo a dizer-te que o teu cérebro está a melhorar, podes ter o Jung a explicar-te as fases da vida, podes ter o Mário a fazer um podcast. Mas se acordas amanhã de manhã e continuas a sentir aquele aperto no peito quando vês uma fotografia tua de há 10 anos atrás, então nada disto serviu de nada. Vamos começar pelo sítio mais doloroso, o inventário existencial. Pega no teu diário de pensamentos, num caderno, numa folha, no teu telemóvel se quiseres ser moderno e jovem. E não é opcional. Não vais fazer isto mentalmente enquanto conduzes ou tomas banho. Precisas de escrever e de meia hora de honestidade brutal. Ou então de utilizar o belo do workbook que preparei para ti e que vais encontrar no Substack a acompanhar este episódio. Então, pegas no teu bloco de notas e vais fazer uma coisa que parece simples, mas que te vai partir a meio. Vais escrever o que ganhaste desde que fizeste 30 anos, 40 anos. Escolhe a fase que queres avaliar. Vais escrever o que ganhaste, não o que perdeste, o que ganhaste. E não me venhas com lugares comuns do tipo ganhei maturidade ou ganhei experiência. Isso é conversa de cartão de aniversário. Quero que vás fundo. Que capacidade tens hoje que não tinhas aos 20? Que não tinhas aos 25? Consegues dizer não sem te sentir culpado? Consegues estar sozinho sem entrar em pânico? Consegues identificar manipulação emocional à distância porque já caíste nela vezes suficientes? Consegues, por exemplo, perdoar-te pelas asneiras que dizes, pelas macacadas que fazes, porque finalmente percebeste que estavas a fazer o melhor que sabias com as ferramentas que tinhas? Vá, escreve isso, tudo isso, porque esta lista vai ser a tua âncora quando voltares a cair no buraco da nostalgia tóxica. E agora sim, podes escrever o que perdeste. E aqui está o truque. Ao lado de cada perda, vais fazer a pergunta proibida, a pergunta que ninguém quer fazer porque tem medo da resposta. Isto que eu perdi importava realmente? Para quem? Para mim? Por exemplo, perdeste a capacidade de beber a noite toda e acordar funcional. Isso era importante? Se calhar bebias demais. Isso era importante? Mesmo? Ou estás apenas agarrado à memória de um tempo em que ser irresponsável era socialmente bonito? Perdeste aquele corpo que tinhas aos 25? Isso importa? Ou estás a confundir o corpo que tinhas com a atenção que recebias? E o que realmente perdeste foi a validação externa que vinha embrulhada nesse corpo. Não foi, de facto, o corpo. Vê lá onde eu quero chegar. Não estou a dizer que não perdeste nada. Obviamente, tu perdeste, eu perdi. Toda a gente perde. Mas construir resiliência do envelhecimento é necessário que separemos as perdas reais das perdas performativas. Perdas reais são aquelas que afetam a tua capacidade de viver em pleno. Perdas performativas são aquelas que afetam a tua capacidade de impressionar. E se fores honesto, brutal, cirurgicamente honesto, vais descobrir que 80% do teu luto de perda
são perdas performativas. Agora vamos à reconstrução da narrativa pessoal. E aqui a programação neurolinguística vai fazer-te um favor gigante. Fecha os olhos por um momento. Imagina uma linha no chão à tua frente, e essa linha pode representar a tua vida. Um extremo é o nascimento, o outro, bem, é o fim. Coloca-te mentalmente em cima dessa linha no ponto onde achas que estás agora. 30 anos, 40, 45, 50, seja qual for o número. E agora vira-te e olha para trás. Vê o teu eu aos 20. Se quiseres podes até ir mais longe. Esse miúdo cheio de energia, cheio de ambição, cheio de medo disfarçado de arrogância. Fala com ele. O que é que essa versão jovem de ti inveja em ti agora? E não me digas que não é nada. Claro que inveja, que no mínimo inveja a tua paz. O facto de já não precisares de provar nada a ninguém. O facto de teres perdido paciência para aturar o que não é aturável. Mesmo que ainda não te tenhas apercebido disso, inveja o facto de saberes o que realmente importa mais do que o que sabias antes, porque já viste o que não importa explodir-te na cara. Agora vira-te para a frente, para o futuro. Imagina o teu eu daqui a 10, 20 anos, mais velho, mais lento, talvez mais frágil, mas também mais integrado, mais completo, mais presente. O que é essa versão futura de ti inveja da tua versão atual? A mobilidade que ainda tens? A energia que ainda consegues gerar em ti? A possibilidade de ainda poderes mudar de direção se quiseres? Este exercício não é uma visualização New Age. É a reestruturação temporal da tua narrativa. Estás literalmente a reprogramar a forma como vês a passagem do tempo em ti. Não como perda linear, mas como troca e evolução constante. Ganha-se aqui, perde-se ali, e a sabedoria está em perceber o que realmente vale a pena carregar. Agora vem a parte difícil, construir um pensamento alternativo que seja equilibrado. E atenção, não é positividade tóxica. Não vais olhar para o espelho e dizer sou lindo, sou capaz. Não, se não acreditas nisso. Vais dizer algo como tenho sinais de ter vivido. E há pessoas que valorizam isso, há pessoas que não valorizam. E está tudo certo. Ambas as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, sem que isso determine o meu valor. Eu sei que parece básico. E até é. Mas experimenta fazê-lo durante 30 dias seguidos e depois diz-me se é assim, tão básico. E finalmente vamos ao teu corpo, esse traidor magnífico que te carregou até aqui e que agora decides que é teu inimigo porque já não parece uma escultura grega. Precisas de fazer as pazes com o corpo. E não através de punição disfarçada de autocuidado. Exercício físico não pode continuar a ser o teu castigo por estás a ficar velho. Tem de ser celebração do que ainda consegues fazer. Mexe-te porque podes, não porque deves. Mexe-te porque o teu corpo ainda responde, que ainda te leva a sítios, ainda te permite sentir. E um dia pode não permitir, mas hoje permite. E nesse dia em que já não permitir, vais querer olhar para trás e lembrar-te de que o trataste como um aliado, não como um inimigo, porque o teu corpo não te traiu. Tu é que mudaste as regras do jogo. Aprendo a servir para além do meu eu, empatia e amor, um caminho meu, desapego e entrega, nova consciência, a crescer por dentro, com toda a essência, fases da vida, transformação, guerreiro da dor, a evolução, eremita interno, luz a despertar, jornada do louco, a me encontrar, fases da vida, transformação, guerreiro da dor, a evolução, eremita interno, luz a despertar, jornada do louco, a me encontrar, jornada do louco.
E agora, o que mais ninguém te vai dizer? Típico aqui, do Quem Cala Consente. Lembras-te do Atlas, que falei há pouco? O titã condenado a segurar o céu eternamente. Há uma versão alternativa do mito que quase ninguém conhece. Dizem que um dia, passado séculos de tormento, Atlas simplesmente largou. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou os braços caírem. E o céu não caiu. Nunca precisou de ser segurado. Era a prisão dele, não o castigo. A crença de que se parasse, tudo se desmoronaria. Então aqui está a pergunta que te deixo no final deste episódio. E se o teu valor nunca esteve na capacidade de impressionar? E se esta fase da vida, esta transição aterradora da velhice, esta transição aterradora do envelhecimento ou da conquista externa para a batalha interna, e se esta fase for aquela para a qual todas as outras te prepararam? E se envelhecer não for a degradação que te venderam, mas a única iniciação verdadeira que vais ter na vida? Porque vê bem, em todas as culturas ancestrais, em todas as civilizações que duraram mais do que 3 gerações, os anciãos eram venerados, não tolerados, venerados. Eram os guardiões da sabedoria, os portadores da memória coletiva, aqueles que já tinham atravessado o fogo e podiam dizer aos mais novos onde estavam as armadilhas. Quando o raio foi que perdemos isto? Quando o raio foi que trocamos a veneração pela irrelevância das redes sociais, pela irrelevância da inveja do corpo? Quando foi que decidimos que juventude era o pico da existência humana e não apenas uma fase, um começo, uma arrogância? A obsessão moderna com a juventude não é sobre saúde, é sobre terror. Terror da morte, terror da insignificância, terror de olhares para trás e perceberes que passaste a vida inteira a segurar o céu imaginário enquanto a tua vida real acontecia aos teus pés. Mas claro, se estás a ouvir o Quem Cala Consente, ainda vais a tempo, ainda podes alargar. Ainda podes escolher ser o tipo de ancestral que alguém vai querer ouvir daqui a 20 anos. Então, a única pergunta que realmente importa é esta: que tipo de ancestral queres ser? Aquele que passou a vida a fugir da idade ou aquele que atravessou com dignidade? Aquele que morreu a tentar parecer jovem ou aquele que viveu a tornar-se profundo? Vá, se este episódio te beliscou onde dói, se reconheceste o Atlas que há em ti, se estás farto de segurar céus imaginários, então faz isto. Subscreves o Quem Cala Consente, não porque eu preciso dos números, mas porque esta conversa precisa de acontecer em voz alta. E tu precisas do lembrete semanal de que não estás sozinho neste plano para tu viveres em pleno. E claro, partilha com alguém que ames e que estejas a ver envelhecer com medo, porque a coragem começa quando alguém diz em voz alta aquilo que todos sentem em silêncio. Para a semana, trago-te a tirania da gratidão, sobre quando ser grato se torna uma prisão. Mas agora, larga ao céu, respira fundo e percebe que continua lá em cima, sem precisar de ti. E é por isso que estás a sorrir, que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Já sabes onde me encontrar em mportela.substack.com. Vai lá, deixa um comentário, conta-me tudo, fala-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. O silêncio acaba aqui. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.